referidas pela licenciada Stefana Santos no âmbito do mestrado em Gestão e Economia da Saúde. Eu começo por agradecer à arguente a doutora Carla Oliveira pelo trabalho que teve na preparação da sua audição e, obviamente, agradecer ao Sr. Manuel Frederico pela orientação deste trabalho. Peço que transmita à respectiva presidência da escola os cumprimentos, quer pessoais, quer da economia, e quero cumprimentá-la a si, desejar que tudo corra com melhor, e cumprimentar, obviamente, a assistência que está aqui a apoiá-la. O procedimento já o conhece, tem um quarto de hora para apresentar a sua dissertação, após os quais, os 15 minutos, após os quais passarei de imediato a palavra à doutora Teresa Carla, que fará a sua audição. Caberá e ela decidir se essa audição vai ser feita com resposta, com diálogo, ou faz as perguntas todas e depois a Stefana fica para responder. Cabe-me a mim garantir que terá o mesmo tempo que a doutora Carla teve ao fazer as perguntas. Depois de terminar a audição, e portanto a doutora Carla sentir-se satisfeita, nessa altura passarei a palavra à sua orientadora, que será algumas considerações também. Está bem? Portanto, quando quiser começar, esteja como se sentir melhor, em pé, sentada. Eu prefiro em pé. Como pé. Vontade, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Saúdo a presença do júri, dos professores e doutores e da minha doutora orientadora Maria Manuela Frederico. Agradeço a presença dos demais. Iniciarei agora a defesa da minha dissertação, intitulada Impacto da Liderança do Desenvolvimento da Equipe de Enfermagem para a obtenção do grau de mestre por essa instituição. A minha dissertação foi constituída por 6 capítulos muito bem delimitados e aqui descritos. O capítulo 1, onde consta a introdução, o capítulo 2, onde consta o enquadramento teórico e mais 4 subdivisões que serão brevemente descritas a seguir. O capítulo 3, onde consta o percurso metodológico e todas as fases bem delimitadas de uma revisão integrativa de literatura. O capítulo 4, onde consta os resultados, seguido do capítulo 5 de discussão, e o capítulo 6, com a conclusão, as limitações e sugestões para pesquisas futuras. Ribeiro et al. 2016 define a liderança, que é um tema bem discutido atualmente, principalmente dentro da enfermagem, já que nesta fazem-se e encontram-se líderes de vários tipos e estilos, além de características pessoais que o diferem entre si. Sabemos que a liderança é um tema muito discutido ultimamente, de forma global, por cada indivíduo que detém conhecimento pela mesma e até pelos que não detêm determinados conhecimentos. Entretanto, definir liderança é considerado por muitos autores como muito difícil e complexo, justamente pela multiplicidade de abordagens que acontecem referente a essa temática. Para a realização desse estudo, alguns objetivos foram definidos, como perceber qual o impacto da liderança para o melhor desempenho da equipe de enfermagem na prestação dos cuidados, e objetivos mais específicos, como apontar por meio das literaturas selecionadas em bancos de dados as diversas abordagens acerca da liderança do enfermeiro, indicar contributos da liderança para a melhor prática da prestação dos cuidados de enfermagem, identificar as principais competências do enfermeiro líder e verificar os principais estilos de liderança do enfermeiro. A seguir, no enquadramento teórico,
busco de forma sucinta responder alguns desses objetivos. Em relação ao primeiro tópico do enquadramento teórico, Lima et al. 2017 define a liderança como a liderança consiste na influência de um grupo por um líder, que se sobressai com suas ideias e que busca objetivos comuns. Para esse líder atuar e influenciar uma equipe, é necessário deter determinadas competências para o desenvolvimento da mesma, assim como delimitar e definir um estilo de liderar, que pode ser próprio, correspondente ao seu conhecimento pessoal, técnico, científico e também da sua vivência acadêmica e de trabalho. Em relação ao tópico 2, onde fala da relação da liderança com a prestação dos cuidados de enfermagem, Ribeiro et al. 2016 diz que entendemos que o líder pode ser construído e que, estando a liderança atrelada à atividade gerencial do enfermeiro, as possibilidades do êxito são maiores, tanto no que se refere ao atendimento das necessidades da organização, como na qualidade dos serviços prestados. Podemos definir que a liderança está intimamente relacionada com a qualidade dos cuidados prestados, principalmente no que se refere à relação do líder com os liderados e como gestor da equipe de enfermagem. Em relação às principais competências do enfermeiro líder, foram identificadas no corpo do trabalho 14 competências que os autores utilizados julgam como essenciais para o desempenho da liderança. Guerra Spiri, 2013, cita que no trabalho em equipe multiprofissional, o enfermeiro deverá assumir posição de liderança. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma eficaz. Entretanto, além das 14 características e competências que foram citadas no corpo do trabalho, podemos dizer que competências e habilidades não possuem a mesma definição. Competência requer conhecimento, habilidade e responsabilidade, além da eficácia, que é como é definida a habilidade. No último tópico abordado no referencial teórico, Ribeiro 2006 cita que caracteriza-se por estilo de liderança a forma como os líderes conseguem influenciar as pessoas para que desempenhem suas atividades para a consecução de um objetivo comum. Vai desde o controle total à permissividade completa. No referencial teórico dessa dissertação, foram identificadas 8 estilos de liderar muito peculiares, além dos estilos que podemos considerar como mistos. Passando a seguir para o capítulo 3, que refere-se ao percurso metodológico, temos a definição do que se refere à revisão integrativa de literatura, que foi o método escolhido para o desenvolvimento dessa dissertação. Souza, 2017, afirma que a revisão integrativa é um método de pesquisa que nos últimos anos vem vindo a ser influenciado na área de saúde e tem permitido dar visibilidade à construção da enfermagem para a melhoria da prestação dos cuidados. Este método vem sendo muito utilizado, a revisão integrativa sendo um tipo de revisão sistemática para a pesquisa baseada para a prática em evidências. E ela possui 6 etapas muito bem definidas e delimitadas, que devem ser respeitadas para a melhor execução desse tipo de revisão. A primeira etapa, que é a elaboração do tema e da questão norteadora. A segunda etapa, que é o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão para a busca de amostragem das literaturas. A terceira etapa, que é a extração das informações das literaturas selecionadas e a categorização de todas essas literaturas. A quarta etapa, que é a avaliação dos estudos incluídos. A quinta, interpretação dos resultados que contêm e foram selecionados nas bibliografias. E a sexta etapa, que é a apresentação da revisão propriamente dita. Aqui, nesse capítulo da elaboração da pergunta norteadora, foi utilizada a estratégia PICO-D, que é composta por um acróstico de paciente ou população, intervenção, indicação, interesse, comparação, desfecho, que são os resultados, e o desenho do estudo. E através desse tipo de estratégia foi possível elaborar a questão norteadora do estudo, que é qual o impacto da liderança para o melhor desempenho da equipe de enfermagem na prestação dos cuidados. Aqui tem uma breve definição do que seria a estratégia PICO.
Permite que o profissional na área clínica e de pesquisa, ao ter uma dúvida ou questionamento, localize de modo acurado e rápido a melhor informação científica possível. Em relação ao estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, mais uma vez foi utilizada a estratégia PICO, além de critérios de inclusão e exclusão genéricos. A pesquisa, a busca de bibliografias nos bancos de dados aconteceu de setembro a novembro de 2018, e os critérios genéricos utilizados foram publicações dos últimos 10 anos que estivessem em língua portuguesa, que os títulos e os resumos fizessem alguma relação com os descritores e palavras-chave utilizadas, e o critério de exclusão foram artigos em duplicidade. Nesse quadro, pode ser avaliado a estratégia PICO novamente utilizada, onde a estudos focados na liderança e enfermagem, e foram excluídos os estudos que não contemplassem a liderança voltada para a prestação de cuidados. No interesse, estudos que contemplassem pelo menos algum estilo de liderança ou competência para exercer a liderança, e excluídos os estudos voltados para análise e percepções de estudantes ou de ensino-aprendizagem a respeito da liderança, por estarem muito delimitados àquela área de atuação. A comparação, artigos que falassem sobre liderança e enfermagem e como objetivos específicos do estudo. E foram excluídos os estudos restritos a apenas um segmento do setor saúde ou área específica da assistência. E sobre o desenho do estudo, não houve nenhum tipo de restrição a respeito da abordagem metodológica, exceto os estudos voltados para a avaliação e de escalas de instrumentos de avaliação. Em relação ao processo de seleção do estudo, foram utilizados conectores booleanos AND e OR para ligar as palavras-chave e descritores, formando uma frase para a pesquisa das publicações das bases de dados. A primeira pesquisa aconteceu liderança AND enfermagem OR enfermeiro, onde foram obtidos 512 artigos, e em pesquisa AND administração AND enfermagem OR enfermeiro, 2.257 artigos nas bases de dados. Após todos os critérios foram excluídos alguns artigos pelos textos disponíveis na íntegra, ou os artigos não estarem escritos em língua portuguesa ou não estarem dentro do critério dos últimos 10 anos. Assim, foram selecionados 291 artigos e, após análise de título e resumo, foram selecionados 218 artigos que fizeram referência com as palavras-chave ou descritores. Desses 218 artigos, após serem extraídos editoriais e estudos que tivessem restritos apenas à abordagem de estudantes ou determinada área de ensino, sobraram 61 artigos, que será exposto no campo dos resultados, mais detalhadamente a forma como foi obtida a amostra final. Os estudos incluídos para análise detalhada extraindo as duplicidades foram 31 artigos. Desses 31, 10 foram excluídos por 3 se tratarem de editoriais, 1 está a validar uma escala de avaliação sobre liderança, 2 por avaliarem estilos específicos de liderança de vários profissionais e não estarem focados no estilo de liderança do enfermeiro, 2 voltado apenas para o perfil gerencial do enfermeiro sem contextualizado com a liderança, e 2 o corpo do trabalho não apresentavam abordagens relevantes para compor a amostra. Na tentativa de consolidar melhor os 21 artigos que compuseram a amostra, classifiquei-os em 4 grupos. 52% dos artigos, que correspondem a 11 publicações, tratavam do exercício da liderança voltada para a qualidade e cuidados. 24% da amostra, que representam 5 artigos, falavam sobre estilos de liderança adotados pelo enfermeiro. 19%, que corresponde a 4 artigos, falava sobre a percepção dos enfermeiros sobre a liderança. E apenas um artigo falava sobre os elementos que impactam na liderança. E no corpo da dissertação, as publicações estão descritas mais uma vez tomando mão da estratégia PICO. A respeito da discussão que está exposta no capítulo 5 da dissertação,
temos uma citação de Stretson e Medeiros, de 2009, que diz que os enfermeiros entendem a liderança como a capacidade de influenciar a equipe, visando atender aos objetivos da instituição, sendo necessário para isso o conhecimento técnico-científico e o desenvolvimento de habilidades humanas e interpessoais. Mais uma vez, são citadas as habilidades e competências como fundamentais para o desenvolvimento da liderança. Entretanto, faz-se necessário que o parecer técnico-científico esteja aliado à aprendizagem do conteúdo de liderança, para a atuação do enfermeiro não ser apenas tecnicista. A Mestoy 2014b cita que, assim, percebe-se que a liderança representa uma atividade relacional que está intimamente associada à enfermagem, visto que o enfermeiro necessita coordenar, prestar apoio e motivar a equipe. No cenário de saúde atual, onde o enfermeiro assume diversas responsabilidades e papéis na atuação da gestão, coordenação e liderança dos hospitais, faz necessário que a relação tida com a equipe não seja apenas tecnicista e de gerente para liderados. Balsanelli, 2018, complementa que conseguirá realizar uma liderança apropriando-se do conhecimento necessário para gerir a assistência de enfermagem, interagir com seus colaboradores para a realização de um trabalho de qualidade e segurança. E a Mestoy 2017 complementa que, assim, nota-se um importante papel do enfermeiro líder na prática assistencial, tanto para a qualidade do cuidado, quanto para o desempenho das equipes. E, por último, apresento duas citações. Uma de Garcia e Santa Bárbara, 2009, que diz que não existe estilo ótimo de liderança para influenciar mais eficazmente os empregados. O estilo de liderança deve depender diretamente da preparação dos subordinados, nos quais o líder pretende influir para alcançar os seus objetivos. E Santos, 2009, cita que um dos principais é a competência relacional, que inclui não só a comunicação e relacionamento interpessoal em si, mas também e principalmente o respeito pelas ideias e crenças daqueles que são os liderados. Entretanto, o estilo de liderar ótimo não é definido como um estilo pré-determinado, mas a junção de vários estilos adotados para tomando mão das características pessoais aprendidas tanto nas instituições de ensino como nas instituições de trabalho e as vivências particulares de cada líder. Nas considerações finais, está apresentada a conclusão e os desfechos do estudo. Em relação à construção constante de uma liderança eficiente com sua prática aplicada aos cuidados prestados pela enfermagem, considero 4 pontos fundamentais na conclusão desse raciocínio. Primeiro, as instituições formadoras aprimoram o ensino da liderança, incorporando a aprendizagem técnica assistencial à aprendizagem da liderança, educação continuada e permanente oferecida pelas instituições de trabalho e pós-graduações, adaptar o estilo apropriado de liderar, tomando mão dos estilos transformacional, situacional e dialógico que foram localizados no trabalho como estilos que se aproximam mais do estilo ótico de liderar, e a relação estabelecida entre líderes e liderados, tomando mão de determinadas competências e incentiva a criatividade e a comunicação eficiente, onde o diálogo é capaz de romper fronteiras e criar uma relação muito próxima entre líderes e liderados. Sobre as limitações para a realização do estudo e sugestões, cito a abordagem dos principais estilos de liderança, abrangendo mais para o estilo autoritário e autocrático, o fator tempo, a estratégia de busca alargada nas bases de dados, o que gerou um resultado de muitas publicações para análise, a exclusão de publicações em língua inglesa e o resultado como senso comum dos estilos ótimos de liderar. Em relação para as sugestões futuras, se aprofundar muito sobre a revisão integrativa de literatura, o método PICO e PICO-D, afunilar os critérios de inclusão e exclusão para um resultado menor de publicações, incluir publicações em diferentes línguas, não só na portuguesa, o agrupamento das publicações em categorias, como eu fiz uma breve para demonstrar na parte dos resultados, e foco nos estilos de liderar e competências. Agora cito Leila Navarro: liderança não é cargo, é comportamento. Muito obrigada. Obrigado. Passou muito pouquinho tempo, uns 15 minutos.
minutos. Eu passo então de imediato a palavra à doutora Teresa Carla Oliveira. Esteja como se sentir mais à vontade.